Agora eu vou explicar como é que se faz uma ficha técnica, que aí a gente entra numa parte um pouquinho mais complexa, né? Como é que se faz a ficha? O formato da ficha técnica também pode variar de uma empresa para outra, tá? Porque algumas utilizam somente a forma física, em papel, né? E outras através de software. Algumas utilizam as duas formas, fazem no papel, depois tudo que está ali passam para o software, e daí não imprimem do software, fazem um serviço, um retrabalho, né? Um serviço dobrado. Existem alguns dados que são fundamentais em qualquer modelo de ficha, então a gente precisa seguir alguns passos, não importa a forma como a gente está fazendo. O importante é fazer a ficha tem que ter, né? Principalmente se eu quero adquirir um software, eu preciso ter, se eu tiver a ficha técnica bem composta, já é 50% do caminho para dar continuidade e otimizar a implementação de um software. A identificação do produto na ficha, tá? Essa é a primeira parte. Eu preciso ter um nome ou período da coleção. É verão 2019, é inverno 2020. Eu preciso constar isso. Referência ou modelo, então a referência é 6199, é 7452, sei lá, ou vários dígitos, né? A descrição do modelo, por exemplo, blusa manga japonesa. Tá? A descrição ela deve destacar a principal característica do produto e tem que ser a primeira parte uma descrição mais sucinta, tá? Uma descrição mais sucinta, mas assim, eu tenho que botar a principal característica, porque daí eu sei que é uma blusa que tem manga japonesa, tá? O designer responsável, no caso de haver de mais um estilista na empresa, é importante colocar o nome de quem fez essa peça, tá? O código de molde também é importante, porque daí eu sei onde procurar esse molde, tanto no CAD do molde ou no molde físico também, quando a empresa não tem ele eletrônico, né? Grade de tamanhos é imprescindível, eu preciso saber se eu vou fazer lá do PP ao XGG ou se eu vou fazer do P ao G, eu preciso saber a grade de tamanhos que eu vou fazer. O modelista responsável, a mesma coisa do design, se eu tiver mais de um eu preciso botar o modelista que foi. A data que esse modelo foi aprovado é importante, tem empresas que usam um carimbo aprovado em cima e daí botam a data, outros botam só a data que foi aprovado o modelo. O desenho técnico frente e costas do modelo, tá? O desenho técnico, eu peguei um exemplo que eu tinha, exemplo mais básico assim, tu vai botar frente e costas da peça e aí você vai colocar, vai puxar flechinhas indicando algumas informações que são importantes, tá? Só que aqui o punho é embutido. A gola é a gola padre, né? Lapela com botão preso na manga. Pesponto duplo no ombro e nas cavas. Aqui vai uma plaquinha. Tem pregas nas costas. As costas são mais compridas. Mullet, como falava. Isso é uma referência antiga. Então, assim, também vai variar de empresa para empresa. Tem empresas que não usam as flechinhas para indicar. Elas vão botar tudo na descrição. Vão fazendo as observações. Mas outras preferem colocar, porque quando a costureira lá na costura vai pegar a ficha, ela vai olhar e já vai ver, olha, eu preciso cuidar isso, eu preciso cuidar aqui, eu preciso cuidar aqui e cuidar aqui, tá? Aqui tem um outro modelo, um vestido, tá? A bainha na galoneira da manga, se eu não botar aqui na galoneira, ela não sabe se é na galoneira ou se é na reta, entende? A abertura é aplicada, não, é diferente, é aplicada com o aparelho, né? Aonde que vai a plaquinha? Aqui também tem bainha na galoneira, tá? Então, assim, gola sport tem vários tipos de desenho técnico. Quanto mais informações, até melhor, tá? Mas tem empresas que preferem não colocar, que preferem deixar sem e escrever de uma outra forma. Então, vai de empresa para empresa. Eu, particularmente, acho melhor colocar. Visualmente é mais fácil de você entender. Porque na correria da produção, muitas vezes você não para ler o que está escrito. Se você vê, aqui eu tenho que fazer tal coisa, aqui... não é a descrição, não é a sequência operacional, mas eu sei que a bainha tem que ser galoneira, não na reta, sabe? Então a gente vai visualizando melhor, tá? Sobre os insumos, então, a gente tem insumos diretos e indiretos. O que são os diretos? É aquele que se refere ao material que irá compor o produto e também o consumo para a produção de cada unidade, tá? É aquele diretamente ligado ao produto. Então é tecidos e aviamentos, tá? Tecidos. O nome ou referência de tecido precisa constar, o fornecedor, quem é, isso é importantíssimo constar, a quantidade consumida daquele tecido, largura ou rendimento em metros e por quilo,
variante de cor, quantas cores eu vou ter daquele tecido, e a aplicação na peça. O que é a aplicação na peça? Essa parte vai ser o tecido principal, vai ser um recorte, vai ser um friso, vai ser um viés, vai ser um debrum. O que esse tecido é? Porque às vezes eu tenho 5 tecidos na peça, eu preciso dizer em que parte ele está sendo aplicado. O que ele vai ser usado, a cor dele. Às vezes eu tenho o mesmo tecido, mas em 3 cores. Então, uma é a cor principal, outra é a cor de recorte, outra é a cor de debrum, por exemplo. Então, eu preciso botar essa aplicação na ficha também. E os aviamentos. Nome ou referência do aviamento também, quem é o fornecedor, a quantidade que consome, variante de cor, porque se eu estou usando preto, eu vou usar botão preto, amarelo, vou fazer essa variante. E a aplicação na peça também, aonde que esse aviamento vai, né? Se é o botão aonde que ele vai, se é o zíper, se ele vai na perna, se ele vai na jaqueta na frente, mas tem zíper menor que vai no bolso, tipo dessa jaqueta que tem no punho aqui, tem na frente. E em peças com combinação de cor, quando são duas cores diferentes, deve ser indicado também separadamente para cada parte que for confeccionada em cor diferente. Então vai ter a peça branca com o debrum preto, a peça amarela com o debrum, sei lá, laranja, sabe? Tem que estar descrito todas as partes com os seus aviamentos e tecidos com as suas cores. Os insumos diretos são elementos de identificação ou embalagens que vão ser utilizadas na peça, como tags de identificação da marca ou de preço, né, com o preço da peça, etiqueta de tamanho, etiqueta de composição, saco plásticos, caixas de papelão e outros que se utiliza, tá? Às vezes se utiliza algum tag para indicar que aquela peça precisa ter um cuidado melhor, é uma peça delicada e tá. Então as empresas utilizam essas formas de informar o seu cliente, muitas vezes através de tag, né? E também de saco de identificação diferente. Tem empresas que usam saquinhos diferentes para tipos diferentes de peça, então tudo isso é um insumo indireto da peça, ele não está ligado diretamente ao produto. Mas ele não deixa de ser um insumo e precisa estar constando na ficha, porque ele também vai por partes, né? Uma curiosidade, a caixa, geralmente a gente faz assim, a gente pega, porque tu pega um tamanho de caixa, por exemplo, a M, se vai 50 peças, eu vou calcular o tempo pegar o custo daquela pedaço de aquela caixa, tamanho M, e vou dividir por 50. E aí eu sei o preço unitário que vai me dar por peça aquela caixa. Tá? Elementos decorativos, o que é? Serve para orientar a combinação de cores de estampas ou bordados quando houver, contendo o número ou o nome das tintas para pintura, que tipo de tinta é, se tem a tinta com relevo, se tem tinta que é a base da água, se é tinta refletiva, eu preciso colocar tudo isso. Quantidade de quadros que eu preciso de abrir para fazer aquela estampa. Número da cor, das linhas de bordado, localização, quantidade de pontos, tudo isso também é importante ter, tá? Se eu estou falando de sublimação, que eu acabei não colocando aqui, a sublimação também é importante colocar qual é o número daquela sublimação, porque existe uma certa organização na empresa, no desenho e tal, e aquilo ali vai estar constando, precisa constar qual é a estampa que vai para cada peça, tá? Observações. A observação ela é muito importante ter na peça, numa ficha, porque ali você vai acrescentando informações relevantes e muito importantes relacionadas à peça. Coisas que não estão ali na sequência, não estão nos insumos, tá? Particularidades do corte ou da costura, descrição mais detalhada da peça, aparelhos que devem ser utilizados. O que são as particularidades? Olha, esse tecido só pode cortar de 2 em 2 folhas, por exemplo. Ou esse tecido tem que cuidar, precisa ser enfraudado antes. Tem empresas que colocam isso na ficha. Particularidades da costura. Usar o calcador de silicone nessa peça, porque ele pode furar a peça. Cuidar, sabe? A peça não pode ser desmanchada depois de costurada, porque se perde a peça, porque furou dela, não, né? Esse tipo de particularidade aqui, N coisas entram nessa parte de observações. Mas, assim, algumas pessoas acham que tem que ser sucinto também. Eu acho que aqui não, aqui tu pode usar e colocar bastante coisa, porque é importante. Quando você quer que a cultura da ficha técnica entre dentro de uma empresa, você precisa fornecer todas as informações. Porque daí a pessoa vai dizer, mas estava escrito no documento. E aí você tem
Tu não tem como contradizer aquilo. Então, tu escreve no documento para que a pessoa entenda que tem que fazer. Se ela vai olhar ali e vai dizer, não, mas tu não escreveu aqui, então, sabe? Então, no momento que você coloca isso dentro de uma empresa, você tem que saber preencher para que as pessoas possam entender e dar seguimento no processo. Aparelhos que devem ser utilizados, aparelho de debrum de tantos centímetros, entrada e saída do debrum, pode colocar, então, N coisas aqui, tá? Também algumas informações que servem para a pessoa que vai fazer o custo, o preço de venda também, que ela vai analisar, olha, essa peça, a produtividade dela não dá alta por causa disso, não tem um fluxo. Às vezes, a pessoa que vai fazer o custo, ela vai olhar aqui e vai saber, bom, essa peça ela tem um grau de dificuldade maior, ela sabe fazer esse tipo de análise. Aonde cabe isso é nas observações, não tem mais outro local para colocar. Dados de mão de obra, tá? Essa é a sequência de operações da peça, onde a gente relaciona as máquinas envolvidas na manufatura, o tempo de trabalho de cada operação. A informação viabiliza a programação da produção e fornece ao setor de custos o tempo total de produção da peça. Essa aqui é a sequência operacional da peça, que a gente vai falar agora então mais detalhadamente.